Olha, a gente sabe que empreender é difícil para todo mundo, mas as mulheres enfrentam desafios extras. E alguns são culturais. Para mudar essa realidade, o programa Sebrae Delas tem ações para acelerar os negócios liderados por mulheres. Vamos entender então melhor como que funciona. A grande verdade é que as mulheres muitas vezes ainda empreendem por necessidade, em vez de empreender por oportunidade. O empreendedorismo por necessidade é quando a pessoa não tem outra forma de renda a não ser empreender. E ele costuma ser menos planejado, sabe? Mas a gente consegue, com os cursos do Sebrae, com as parcerias, que esse empreendedorismo que começou ali por necessidade, vira um empreendedorismo por oportunidade, no qual a mulher faz redes de contato, faz um planejamento financeiro e, claro, consegue ter negócios mais longevos. O próprio sistema, digamos, como o mundo se organiza, não é muito legal para as mulheres trabalharem ali de 8 às 18, num trabalho como funcionária de alguma empresa, por exemplo, porque, por motivos culturais, as mulheres é que recaem muito mais os trabalhos de cuidados com crianças, cuidado com os idosos, então o empreendedorismo muitas vezes é uma forma dela conseguir ter tempo, mas no final não tem muito tempo, tem mais flexibilidade para se dedicar à criação dos filhos e aos seus sonhos profissionais. É muito comum me perguntarem: Renata, tem diferença em empreender sendo homem ou sendo mulher? O que justifica ter um projeto como o Sebrae Delas voltado para as mulheres? E essa é uma excelente pergunta, porque é um convite para a gente olhar para a realidade. A grande verdade é que é difícil para todo mundo empreender, mas as mulheres ainda enfrentam desafios adicionais que são culturais na hora de abrir e gerenciar o seu negócio. Até 1962, esses desafios eram legais. Só em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, é que a mulher pôde abrir uma empresa sem pedir autorização do marido. Então você imagina quais são os desafios culturais. Isso não é coisa de menina, isso não é profissão de mulher, isso não é jeito de menina falar. Então todos esses desafios culturais acabam influenciando em vários acessos. Por exemplo, no acesso ao crédito. É muito comum que as empresárias contem pra gente que foi a uma instituição bancária pedir um empréstimo e escutou algo como: mas seu marido sabe que você está aqui pedindo seu empréstimo? Mas quem vai cuidar dos seus filhos para você trabalhar e pagar esse empréstimo? Dificilmente a gente escutaria isso se fosse homem, não é verdade? Então, esse tipo de coisa é justamente a cultura, esses preconceitos, vieses inconscientes em ação. Muitas vezes também, nas competências socioemocionais, nós mulheres acabamos levando uma rasteira aí da cultura. Por exemplo, fazer networking, fazer rede de relacionamento. Homens e mulheres, empresários, precisam convidar alguém para um cafezinho, para um parceiro comercial, para um almoço de negócios. É muito comum, né, a gente falar: ixi, meu marido é ciumento, se me pegarem tomando café de negócio com outro homem, vão achar, né, que isso aqui é um date. Então, são nessas filigranas culturais, mas que são muito importantes, é que a cultura acaba colocando desafios adicionais. Mas a boa notícia é que cultura a gente muda, com capacitação, com rede de negócios e, acima de tudo, com isso que a gente está fazendo, falando e trazendo a consciência. Quando a gente fala de empreendedorismo, independente se é um homem ou uma mulher gerenciando um negócio, a gente fala de dois conjuntos de competências. Primeiro, as técnicas, que são como colocar o preço no seu produto ou serviço, quais são os seus custos fixos, variáveis, como que você vai fazer propaganda, marketing do seu negócio, quais impostos você precisa pagar. Essas competências técnicas, geralmente um bom curso ou consultoria do Sebrae resolve o seu problema. Mas só ser bom na parte técnica não faz de ninguém um bom empresário nem uma boa empresária. Você precisa ser bom num outro conjunto de competências, que são as socioemocionais. E são justamente nelas que a cultura costuma colocar barreiras adicionais às mulheres. Não é culpa nossa, é culpa da cultura. Eu estou falando de liderança, autoconfiança, negociação, persuasão, falar em público sem ficar com vergonha, ter uma comunicação assertiva. E eu vou dar alguns exemplos aqui. É muito comum a gente criar as meninas dizendo: você não pode falar tanto, você não pode ter tantas ideias, você fica inventando moda, fica mais humilde, fica mais quietinha. A gente, como sociedade em geral, costuma pequenar um pouco as meninas. E na hora que elas viram adultas, que precisam vender seu peixe, falar com convicção, e aí? Como é que a gente faz? Então, a boa notícia aqui, como eu disse, cultura a gente muda. E as competências socioemocionais a gente trabalha com mentoria e também com redes de mulheres. O projeto Sebrae Delas trabalha com mentorias específicas, como falar de maneira assertiva, como negociar, como melhorar sua persuasão, como fazer contatos. E, claro, quando você entra no Sebrae Delas, você entra numa rede de mulheres empreendedoras e essas mulheres ajudam uma a outra. O Sebrae trabalha com várias políticas públicas e, claro, com parceiros para
para promover a equidade de gênero. As mulheres empreendedoras, segundo pesquisas do Sebrae, se dedicam 17% menos horas aos seus negócios do que os homens empreendedores. E o IBGE nos mostra que as mulheres se dedicam o dobro de horas às tarefas domésticas. Então, a conta não fecha, o dia tem 24 horas para todo mundo. A questão é 100% cultural, mas cultura a gente muda e o Sebrae Delas e os outros projetos do Sebrae voltados para mulheres empreendedoras estão aqui para acelerar essa mudança.